Sou discípulo de Cristo que luto diariamente contra a ira, perfeccionismo, trabalho, mas vivo um dia de cada vez e o meu nome é Carlito. Deus é bom. E eu acho que eu estou limpo por hoje de muito perfeccionismo, mas zerei hoje a ira. Você não sabe quanto foi difícil hoje. Então tem que começar de novo, Cláudio. Dá para recomeçar? Esse é um lugar de novos começos, né? Qual foi a última vez que você caiu aí na sua área? Você consegue lembrar? Dá para lembrar? Então lembre-se, cada dia é dia de um recomeço. Eu tenho uma dificuldade, você tem a sua, mas nós temos algo muito comum aqui. Nós temos o amor de Deus por nós, somos discípulo dele, nós temos uma igreja família, nós temos o 30 semanas e você tem essa pessoa que está do seu lado. Provavelmente eu vou morrer lutando contra perfeccionismo, ira, trabalho, controle, mas eu também sei que eu vou morrer com Deus não desistindo de mim. Eu sei que eu vou morrer ao lado de pessoas que querem me ajudar. E eu sei que meu Deus nunca vai me desistir de mim. Então, vale a pena prosseguir. Não vale? Pega aí o seu livro, na página 59. Tem alguém que não adquiriu sua apostila ainda? Não? Então, tem muita gente que ainda não tem. Tem para vender aqui, Cláudio? Então, se você puder, adquira ainda hoje. Não vá para casa sem a apostila, não. Quanto custa, Cláudio? R$30 ali na livraria. É um livro para o ano inteiro, para você fazer as 30 semanas. Então, adquira hoje ainda. Agora não precisa sair, não. Anote aí num papel. Mas hoje ainda você pega a apostila, porque ainda tem 25 semanas. Então, vale a pena. Página 59. Nós estamos num caminhar de decisões. Nós acreditamos que a coisa mais importante é diariamente você ter controle sobre as suas escolhas, porque o que você não submeter a Deus está totalmente fora de controle. Admitir, confiar, entregar, depender, obedecer, confessar, reparar, para poder repartir tudo aquilo que Deus te deu. São 8 decisões. Essas 8 decisões não serão fáceis, não é fácil para mim, não é fácil para você. Quando eu tenho que admitir que eu tenho controle das coisas, não é fácil para mim. Quando eu tenho que admitir que eu sou perfeccionista, isso não é fácil para mim. Quando eu tenho que admitir que eu sou meio viciado em trabalho, isso não é fácil para mim. Quando eu tenho que admitir que eu sou irado, que eu tenho pavio curto, eu já celebro, porque antes nem pavio eu tinha, então agora ele está mais curto. Hoje mesmo o Fabiano falou assim: pai, impressionante como o senhor está se controlando. Mas não é fácil admitir. E aí você entra num processo que é uma jornada. E é só a primeira decisão. Porque também, se eu admitir e não fizer mais nada com isso, também não vai resolver. Então, admitir é uma vitória, mas tem que caminhar um dia de cada vez. E como hoje estamos no 5º encontro, nos 4 anteriores você já tomou a decisão de restaurar relacionamentos perdidos, relacionamentos quebrados, relacionamentos estragados. Quem dentro da admissão já fez isso este ano, de olhar para trás, ver um relacionamento ruim, relacionamento de pontes queimadas, e você já fez o que a Luzia acabou de falar aqui no seu testemunho. Ela viajou até o Paraná para poder estar com o seu pai. Talvez você não tenha que viajar no Paraná, você tem que ir até o outro bairro, mas fazer isto. Levanta a mão. Ok?
encontrar o seu confidente. Quem já fez? Ok. Sair da negação. Aí mais gente. E agora nós vamos nas compensações. Mas não para te expor, mas para te ajudar, vamos às perguntas de quem não levantou a mão. Quem ainda aqui precisa restaurar algum relacionamento? Ok. Quem aqui precisa encontrar o seu confidente? Ok. Quem precisa sair da negação? Esse é um lugar de recomeço, um lugar de esperança. Mas só para te encorajar, você não está sozinho. Então, metade, mais ou menos, entendem que precisam restaurar relacionamentos. Então, eu quero dar parabéns à metade que já fez isso. E a outra metade que ainda não fez, por favor, comece a trabalhar com isso. Não espere ter vontade. Talvez você nunca vai ter vontade de restaurar os relacionamentos. Eu digo para você que eu não gosto de todas as pessoas. Eu amo todas as pessoas. E às vezes você está confundindo isso. Para você ter vontade de restaurar um relacionamento, você está esperando gostar da pessoa. Não tem um versículo na Bíblia que manda a gente gostar de ninguém. A Bíblia manda a gente amar. E amar inclusive o inimigo. Não é só uma pessoa que você não conhece, é amar o inimigo. Então não espere sentir sentimento de gostar de alguém para poder ir lá e restaurar o relacionamento. Se você pensar assim, talvez você nunca vai sair dessa primeira decisão. Porque não tem a ver com você gostar. Eu não gosto de um monte de coisa que algumas pessoas são ou fazem. Mas esse não é o ponto. A Bíblia não espera que eu goste. O que eu não posso é ter essas situações. Ano passado, me veio na mente 3 pessoas que eu precisava restaurar relacionamento. E foi difícil, alguns tinham bastante tempo, mas eu procurei os 3 e restaurei. Você vai perguntar assim, são seus amigos íntimos? Não, porque também isso é outra coisa. Quando você restaura um relacionamento, não quer dizer que você vai passar a comer na mesma mesa sempre, mas quer dizer que você não tem impedimento para orar por essa pessoa, para falar com ela, e se ela precisar de você, você está pronto para ajudar, ao ponto de que as suas orações não são interrompidas. Qualquer cristão que estiver aqui, quando você for orar, se vier um bloqueio e isso ligar alguém, você tem que restaurar esse relacionamento. Porque as orações ficam impedidas quando a gente está carregando alguém como escravo no nosso coração. Uma mágoa, uma ferida, uma dor, uma injustiça sofrida. Então, você que já deu passo em restaurar os seus relacionamentos, parabéns. E a outra metade, que ainda não deu, não espere terminar o ciclo. Tem ainda o ano inteiro, tem 25 semanas. Procure fazer isso esta semana. Por quê? Essa pessoa pode morrer semana que vem, ou você também. Então, é melhor resolver isso logo. Já pensou você ir no velório de alguém que você tem que ir, mas você vai estar todo desconfortável lá porque você precisava ter feito uma restauração antes dessa pessoa partir? Confidente. Esse assunto é muito importante. O confidente é o seu melhor amigo? Também não. Às vezes tem uma outra relação disso, Cláudio. As pessoas acham assim, o meu confidente é o meu melhor amigo. Não, o seu melhor amigo talvez não esteja nem aqui em São José. O seu melhor amigo talvez não seja alguém que conheça a linguagem do 30 semanas. Então, o seu confidente é alguém aqui que você tem que escolher para que você possa fazer sua prestação de contas e conversar um pouco e abrir o seu coração. O que você precisa ter certeza? Que ele vai te entender, que ele é uma pessoa de Deus e que é seguro para você conversar. Não é um desconhecido, mas não precisa ter o mito de que é o seu melhor amigo.
É alguém que você vai orar, Deus vai dar, conhece a cultura do 30 semanas, você pode abrir o seu coração, é alguém confiável. Deixa eu ver de novo aqui para me lembrar. Quem aqui já encontrou o seu confidente? Okay? Quem não encontrou? Então, 80% ainda não encontrou. Então, você precisa, porque daqui a pouquinho você vai sentir muita falta disso. Sair da negação é o primeiro passo. Reconhecer. Seu problema é ira, seu problema é perfeccionismo, seu problema é controle, seu problema é trabalho. Você se identifica com as minhas áreas de recuperação ou são totalmente outras? Aqui a gente tem diagnosticado pelo menos uns 30, Cláudio, umas 30, 40 áreas aí. Mas essa lista é muito vasta, é muito grande. E não preocupe só com uma. Por exemplo, se seu problema é ansiedade, vai ter umas 2 ou 3 também junto. Seu problema está hoje na questão da internet. Então, deve ter outras também. Então, saiba abrir um pouquinho mais esse leque aí para você estar trabalhando a sua cura, a sua recuperação. Pega o seu dedinho assim, ó, coloque aqui. Fala comigo, eu sou o maior responsável pelas minhas decisões. Mais uma vez, eu sou o maior responsável pelas minhas decisões. Recuse-se a ser vítima. Recuse-se a culpar os outros. Nós estamos vivendo um momento difícil no país. Nós estamos com um ex-presidente com mandato de prisão decretada, culpando todo mundo. Todo mundo fez tudo errado. Só ele que fez tudo certo. E está sendo perseguido por causa de uma conspiração dos Estados Unidos com a elite, com os outros. Tudo ficaria mais fácil se ele dissesse: eu errei. Esse é o meu problema. A vida fica mais fácil quando a gente admite e sai da negação e ir em direção à cura e à busca da recuperação, um dia de cada vez. Vamos lá? Eu tenho problemas. Essa é a frase que está aí. Vamos dizer isso juntos? Eu tenho problemas. Você não acabou de dizer que você é feio. Você não acabou de dizer que você é imprestável. Você não acabou de dizer que você não tem jeito. Você não acabou de dizer que você é a pior pessoa do mundo. Você não acabou de dizer que você é um infeliz. Você não acabou de dizer que você é o último ser humano da face da terra. Você admitiu. Você declarou uma verdade absoluta. Porque quem não disser essa frase está mentindo. Quem não disser essa frase está em negação profunda. Dizer, eu tenho problema, nos une. Porque você não disse só porque eu pedi. Você disse porque você sabe que você tem problemas. Quem aqui tem um problema? Levanta a mão. Uau! Quem tem alguns problemas aqui? Ah, ufa! 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 Você está vivo. Você tem problemas. Você é um cristão, você tem problemas. Você convive com pessoas, você tem problemas. Agora, quando você faz uma análise, você tem que ir filtrando. Se eu perguntasse aqui quem tem muitos problemas, todo mundo levantaria a mão. Se eu perguntasse, como eu perguntei, quem tem alguns problemas, todo mundo levantou a mão. E quem tem um problema, todo mundo diria. Mas, na verdade, a fase correta é essa. Eu tenho problemas. E esses problemas têm a ver com o meu
celebrando o meu problema interno com relação ao meu pecado, à minha codependência ou ao meu vício e pecado, mas tem a ver com o fato de sair na negação e admitir que eu estou vivo. Então, com isso, eu tenho problemas, e não é um só, são diversos. E eu vou filtrando. Agora, é claro, dentro da linguagem do 30 semanas, você chega à conclusão de um deles específico. E aí esse vai ser o foco maior de você trabalhar. Quando eu digo eu tenho problemas, e com isso eu saio da negação e admito, eu estou dizendo que eu sou humano. E se eu sou humano, eu tenho uma coisa chamada carne. Lê comigo Romanos 7,18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então, note assim, isso é muito importante. Quando eu admito, eu tenho problemas, e me uno aqui a todos que estão no 30 semanas, e com isso, eu não sou uma contradição à palavra de Deus, eu tenho que colocar isso no lugar certo. Esse problema, ele não está no meu espírito, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Não está na sua conversão, não está na sua fé. Esse problema, ou ele está nas minhas emoções, ou ele está na minha carne, mas é da realidade terrena. Então eu tenho que fortalecer o meu espírito, para que esse espírito venha vencer este problema que está localizado na minha natureza carnal. Por isso que nós não acreditamos que o AA vai resolver por si o problema das pessoas, que eles vão, com isso, fazer os 12 passos e encontrar plena libertação e cura para as suas emoções, a sua dependência e a sua codependência. É por isso que a nossa igreja tem o 30 semanas, porque nós colocamos Deus e a nossa vida no Espírito acima da nossa vida na carne. Nós não vamos nos conformar com o que a nossa carne é. Até a nossa declaração aqui, nós mudamos. Antigamente a gente não falava que era discípulo de Cristo, que era um servo de Deus, e que lutava contra, porque a declaração do AA coloca o seu problema na frente da sua identidade de servo. E nós não. Nós dissemos que nós somos servos de Deus, discípulos de Cristo, que lutamos diariamente contra A, B, C, D dos nossos problemas. Mas nós não somos espiritualmente este problema. Ele está localizado, como diz Paulo, na nossa carne. Sei que nada bom habita em mim. Por que eu posso dizer isso teologicamente e não ter um problema? Porque eu estou dizendo em referência à minha carne, porque a minha carne é caída pelo pecado. Eu não estou dizendo isso com relação, estou falando isso porque tem gente que fala, não, mas peraí, eu tenho o Espírito Santo de Deus, como é que nada bom habita em mim se o Espírito Santo habita em mim? Não, nada bom habita em mim com relação ao Carlito da carne. Por isso, não tem programa nenhum centralizado no homem que pode resolver o problema do homem. Porque o homem já está condenado nos seus delitos e pecados. A carne, ela apodrece. Porém, dentro de mim tem um poder que é maior do que a minha carne. E eu entrego este controle a este poder, que é Jesus Cristo de Nazaré, e ao seu Espírito. Então eu posso dizer, como Paulo, nada bom habita em mim, isto é, na minha carne. Mas eu posso me render ao Espírito e fortalecer o Espírito para que a carne seja mortificada. Mas aí eu entendo que eu tenho que trabalhar isso num processo de a minha espiritualidade vencer a minha humanidade. Então, se você está numa reunião e
o seu celebrando, a sua decisão precisa ser em vencer o pecado do falar mal dos outros. Porque você sentou com alguém, você já fala mal. Primeiro, peça ajuda, que se alguém que estiver junto com você, peça para essa pessoa te ajudar a corrigir. Eu gosto muito quando eu estou num ambiente que alguém fala assim, depois de uma conversa que foi citado algum nome de alguém, e essa pessoa fala assim: Senhor, se a gente citou aqui algum nome e a gente sem querer, a gente julgou alguém, nos perdoa e nos ajuda a sair daqui sem o pecado de ter julgado ou falado mal de alguém. Isso é uma prática muito boa se você tem esse vício, esse problema. Bom, vamos hoje então admitir, e na admissão eu tenho que fazer uso de compensações. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, Deus te fez muito especial, como está no Salmo 139, 14. Se Ele te fez especial, lute contra o egoísmo e o orgulho. A sua história não pode ser essa. Nós somos resultados das nossas escolhas. Está aí na página 60. E essas escolhas nos faz viver uma vida em direção a este passo, fechando esse ciclo de admissão. E somos, então, chamados a viver uma vida acima disso. A boa notícia é que Deus nos escolheu. E Ele nos chamou e nos formou. E nos deu liberdade de acesso até Ele. E nós temos que lutar contra esses agentes terrenos da terra, que são bloqueadores desta vida plena que o Senhor tem para nós. A boa notícia é que Deus nos escolheu e Ele vai nos dar condições de viver essa vida cheia de liberdade. Leia comigo 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A maioria da população ainda está vivendo, são filhos, são criaturas de Deus, mas ainda estão vivendo na condição de criatura e ainda estão vivendo nas trevas. Nós aqui, eu espero que todos, decidimos, aceitamos, escolhemos viver na grandeza da luz. Mesmo sendo esse o plano de Deus, e eu dizendo sim, a vida na terra e a minha humanidade, a vida carnal, vão tentar manifestar-se através desses bloqueadores desta proposta de vida. Onde está a raiz do seu problema? Entenda a raiz. Aqui no 30 Semana, compreendemos que a maioria dos problemas emocionais é orfandade. A orfandade é uma raiz desse bloqueador. E esse caldeirão de necessidades que se manifesta na orfandade, de completar o vazio de forma a distorcer as verdades de Deus, é o que chamamos de compensação. Quer dizer, você tem uma sequela, você tem um buraco, e você vai tentar compensar com alguma coisa. Quando você está com fome, o que você faz? Come. Você compensa a sua fome comendo. Então, quando eu estou na fase que eu preciso admitir, é uma decisão, eu admito e eu vou em direção a mudar de vida e ter uma vida plena. Eu vou fazer uso das compensações pelas perdas que tive. Eu então admito que é o que está faltando e tenho que cuidar para não fazer a compensação errada. É que se eu estou com fome e eu comer qualquer coisa, além de não me satisfazer, o que pode me fazer? Pode matar. Por exemplo, estou com fome.
saio comendo qualquer coisa, eu posso comer veneno. Então, ao invés de compensar a fome, eu posso o quê? Morrer. Então, há dentro de você escolhas. No Gênesis capítulo 3, verso 8, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que Deus andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as aves do jardim. Então, eles pecaram, estavam com uma fome. Quando ouviram o Senhor, em vez de correr para o Senhor e dizer que pecaram e que tinham que fazer a compensação da confissão, o que eles fizeram? Se esconderam. Então, você vai correr para a compensação. Isso não tem... Todo mundo vai correr para alguma compensação. A questão é qual? Elas vão ser compensações que vão trazer solução ou vai trazer para você mais problema ou dor ou morte. Adão e Eva se descompensaram e foram fazer uma compensação do seu erro quando o Senhor veio. Em vez de correr para o Senhor e confessar e admitir, eles se esconderam do Senhor. Se eu mentir e você descobrir e me confrontar, e na confrontação eu me justificar, eu compensei errado. Mas se eu pedir perdão, eu compensei da maneira correta. A orfandade, a rejeição, nos leva para longe dos padrões de bons mordomos de tudo aquilo que Deus nos deu. Via de regra, esses bloqueadores, na página seguinte, percebemos que nas compensações são produzidas em níveis, dependendo das experiências da vida. No primeiro nível, classificamos 3 áreas. Na compensação errada, óbvio. Codependência, sexualidade distorcida e vícios. Então, por exemplo, um filho tem uma codependência dos seus pais em alguma área. Um jovem, um casal tem uma visão errada sobre a sua sexualidade por algo que aconteceu atrás e não foi resolvido. Ou a válvula de escape mais rápida de experimentar algo nocivo e que se torna um vício. Que pode não ser cigarro, bebida ou pornografia, pode ser a comida. A comida pode ser um vício. Tem gente que está escravo da comida. Então, bateu a sua análise, você fez o seu inventário e você diagnosticou que realmente você está extremamente ansioso. Você tem que ter muito cuidado, porque a primeira compensação de uma pessoa ansiosa é a comida. Então, você vai ter que trabalhar bem isso para você ter a cura. Senão, além de não resolver o problema da ansiedade, você ainda vai ficar gordo. E não vai resolver o problema da ansiedade. E vai gerar outros efeitos colaterais. Tem gente que levanta 3 horas da madrugada e faz um sanduíche para tentar dormir. Não vai. Você vai ter outro problema. Você não vai resolver o problema da ansiedade, você vai ficar gordo e vai dormir mal o resto da noite. Porque também é aquela questão. Tem um monte de gente aqui que tem a mesma realidade que eu. Eu estava falando para o Cláudio. Eu tenho 47 anos de idade. Você sabe o que é uma pessoa que eu não sei o que é botar um cigarro na boca? Eu nunca botei um cigarro, nem por curiosidade. Eu não sei o que aconteceria se eu botar um cigarro na minha boca. Eu acho que eu morro. Eu acho que eu vou morrer. Aquela fumaça entrando, não sei. Eu vou morrer. As únicas bebidas alcoólicas que eu experimentei na vida é cerveja e vinho. Não sei gosto de outro. Você sempre fala assim, qual o gosto que tem uma cachaça? Qual o gosto que tem um uísque? Qual o gosto que tem uma vodka? Não sei. Então, quando você fala vício, tem muita gente aqui que foi criado num contexto de conversão muito precoce, que não tem isso. Então,
você pode pensar numa coisa distante. Mas, por exemplo, eu estava lendo esses dias que a compulsão pela rede social, ela ativa no cérebro a mesma da cocaína. E se a gente não cuidar, eu que uso muito o WhatsApp para trabalhar, é um negócio assim, que fica fora do controle. Não é? Então, temos que cuidar, porque senão essas 3 áreas vão ser os afluentes dos canais bloqueadores: codependência, sexualidade distorcidas e vícios. Tem outras, mas essas são as 3. Reflita aí, em qual área das citadas acima sua compensação se manifesta mais forte? Dessas compensações podem surgir filhinhos, cria, igual coelho, em maior ou menor proporção, dependendo. Por exemplo, na área da sexualidade distorcida. Geralmente, ela não começa, nenhuma traição começa na cama. Ela começa nas conversas. O adultério primeiro acontece na mente, depois no coração. Porque primeiro na mente, por quê? Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Vou. Aí depois que vai para o coração, gostei. Depois de gostei, vira o vício. Aí não consegue sair mais. Então, por isso que o 30 Semanas é baseado em decisões. 8 decisões. Porque nós queremos que você entenda que o Carlito é responsável, ele não é vítima, ele não tem que ficar colocando culpa em ninguém. Se eu tiver um caso extraconjugal, não é culpado quem deu em cima de mim. Foi eu que fiz a compensação errada por algo que eu não administrei. Leila não é culpada, a pessoa que eu traí não é culpada, e etc. Não é? Então, 3 principais compensações, e elas têm as suas ramificações. Pensa sobre isso. Seguinte, andando aí por causa do tempo, vamos conhecer um pouco mais. As compensações, codependências, 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Isso aqui é para fortalecer a gente, para que você não seja vítima de ninguém e não seja codependente de ninguém. Nós somos dependentes de Deus, mas codependentes de ninguém. Nem de irmão, nem de crente, nem de pai, nem de mãe, nem de filho, nem do Cláudio, nem de ninguém. Desenvolvida a codependência, se estabelece um estilo de vida que não é simples de substituir. Então você deve trabalhar tudo para não chegar lá. E nela o indivíduo substitui o estar consigo mesmo por estar feliz na função de alguém. Você passa a anular-se a si mesmo e, por exemplo, você tem uma pessoa doente na sua família, você deixa de viver e passa a viver para cuidar daquela pessoa. A Luísa também falou disso no seu testemunho. E você passa a justificar aquilo como seu estilo de vida. Isso acontece muito nas famílias que estão com alguém lutando com drogas. É muito comum a codependência nesse problema familiar. Nos relacionamentos codependentes, muito frequentemente, não existe debate sobre problemas, expressão aberta de sentimentos, pensamentos, comunicação honesta e franca, expectativas realistas, convívio, confiança, porque está todo mundo vivendo a vida dos outros, então não fala de si mesmo. E a codependência é individualista, impositiva e anulativa, não tem mais escolha. Na codependência impositiva, depois você lê aí, é indispensável para os outros. Na codependência anulativa, o indivíduo desenvolve uma dependência emocional em relação aos outros. Pergunta: qual a codependência que mais se manifesta em você? É a codependência impositiva, quer dizer, você se torna indispensável para os outros, ou a codependência anulativa, em que você tem uma dependência emocional das outras pessoas? Qual é a sua realidade? Escolha aí.
O fato é que em todos nós, em algum grau, há ambas as codependências. Porém, você tem que cuidar para que isso não cresça e aí você se torne escravo disso. O indivíduo com tendências anulativas acaba desenvolvendo baixa estima, por isso que não pode deixar isso crescer. Aí tem outras crias, outros coelhos, medo, depressão, procrastinação. O indivíduo com tendências impositivas desenvolve ira, ansiedade, compulsões e muitas outras. Eu estou mais para a segunda opção, que é a questão da impositiva. Qual é a sua? Sexualidade distorcida. 1 Coríntios 6,19. Leia comigo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Isso aqui é para vencer o hedonismo, porque nós vivemos num mundo onde o desejo passa a ser em primeiro lugar. Todo mundo aqui que tem uma sexualidade saudável tem desejo. E se você não cuidar disso, você vai depositar isso na compensação errada. E se você não é casado, você pode ter um problema de adultério, de fornicação de sexo antes do casamento. E se você é casado e você não satisfaz com o seu cônjuge, você vai estar fazendo isso fora do casamento. Isso seja para os heterossexuais ou para os homossexuais. O ideal de Deus é que você esteja saudável com a sua sexualidade e trabalhe ela dentro dos seus limites. E você deve saber os seus próprios limites e também observar e buscar ajuda. Tem muita coisa interessante aí, eu não tenho tempo, leia na sua apostila. O fato é que muitas pessoas sofrem na sexualidade com dúvidas, traumas, medos e distorções. E o resultado disso é que pessoas prosseguem suas vidas carregando fardos de culpa e vergonha. O ser humano não melhora nada depois da queda, do erro e de abandonar a filiação por parte de Adão. Compulsão sexual, pornografia, pedofilia, prostituição, sexo fora do casamento, feticismo, fornicação, tudo isso você precisa entender que é uma realidade do mundo. Você tem que ter os seus controles. Eu já falei aqui várias vezes, a gente precisa ter as nossas barreiras, nossos limites, não deixar que passe pensamento por outros. Tem aplicativos para ajudar isso. Lá na nossa família a gente tem aplicativo de localização onde cada um está. Então, eu e Leila, a gente sabe onde cada um está. Não precisa você falar, mas eu não preciso ficar falando onde eu vou. Você nunca vai cair porque pensa que é fraco. Você pode cair porque pensa que é forte demais, de não prestar conta. Tem gente que simplesmente some. 3 horas do dia some. Onde foi? Sumiu, deu um apagão. Você não pode dar apagão. As pessoas da sua vida têm que saber onde você está. Seu cônjuge, seus filhos, sua esposa, sua assistente, seu assistente, tem que saber onde você está. Então, alguns sintomas que estão ligados à distorção sexual. E olha só, é distorção sexual, mas não traz só problemas sexuais. Uma pessoa que tem problema de disfunção ou distorção sexual e não cuida, vai ter depressão, culpa, baixa estima, insegurança, ansiedade, angústia, compulsividade e até doenças como impotência sexual. E tem outros também. Você já manifestou algum desses sintomas? Pode escrever aí. E os vícios? Então, qual é o primeiro? Codependência. O segundo? Terceiro, vício. O que é vício? Tudo que domina você. Tudo que você perdeu o controle. A Bíblia também chama isso de concupiscência, desejo incontrolável. Tudo que você tem um desejo incontrolável
é um vício. E se domina você, você tem que mudar. Às vezes tem gente que fala assim, mas na Bíblia não está escrito que não pode fumar. Claro, isso é uma coisa recente. Os índios norte-americanos que tinham essa prática, e isso difundiu pelo mundo inteiro. Então não é porque a Bíblia não fala contra o fumo, mas a Bíblia fala contra vício, contra qualquer coisa que você se torna dependente. Romanos 7,18, de novo esse texto. Sei que nada de bom habita em mim, e isto é a minha carne. Então, ali há um desejo, e você tem que lutar contra. Estágio da compensação. Rapidinho, hábitos. Os hábitos são comportamentos não inatos que se tornam repetitivos e fixos. Compulsão, por sua vez, é impulso ou sensação de estar sendo levado irresistivelmente a executar alguma ação irracional. E vícios. Então, dentro da perspectiva do vício, o seu nível de dependência está hoje num hábito, está numa compulsão ou já virou um vício mesmo? Já é ato contínuo, que significa falha, defeito. Então, onde está aí essa área? Em que estágio está o vício na sua vida? É só um hábito. Tem que mudar esse hábito, porque senão vai virar uma compulsão. Vai ficar um negócio incontrolável. Ou vai chegar ao vício. Escreva aí. E quarto, para concluir, como nossa história pode influenciar a nossa vida? Releia a sua história. Entenda que você tem que chegar um dia na sua história que você tem que dar um basta. Moisés, ele viveu 40 anos na negação. Até que um dia ele disse, eu não vou mais ser filho da filha de Faraó. Por quê? Porque eu não sou. Era uma mentira. Ele era um israelita que morava no palácio de Faraó. 40 anos. Talvez você, com 40 anos, vai decidir romper e mudar. E que bom que você veio há 30 semanas. Tem muita gente aqui com 40 anos ou mais. Você está tomando a decisão de fazer a releitura da sua vida. A nossa jornada deve ter um norte. Esse norte deve ser o nosso destino. E o nosso destino é a nossa alegria em Jesus. Diga comigo, o meu destino é minha alegria em Jesus. Você nunca vai ser alegre em Jesus fugindo, se escondendo de quem Deus não chamou você para ser. Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada iria valer a pena. Max Lucado disse isso. Chris Volanton disse, Deus nunca teve a intenção de nos fazer viver uma vida de pobreza, uma vida abaixo da média, uma vida de miséria. Ele diz que somos sacerdotes reais. Então, Ele promoveu de mendigos para príncipes. Diga, em Cristo, eu fui promovido de mendigo para um príncipe. Você é um príncipe. Príncipe não tem a ver com ter muito dinheiro. Tem a ver com uma decisão, uma escolha de ser parte da realeza de Deus. Eu sou o filho amado de Deus. E se Deus é um rei, eu sou filho amado dele, então eu sou um príncipe. E eu vou viver numa nova dimensão de vida. Entendendo isso, eu entro numa outra realidade de vida. Então, em apenas uma frase, escreva o que você entende que Deus pensa de você. Rick Warren diz, Deus não perde nada de sua vida, Ele te prepara. Deus não perde nada da tua vida. O que você acha que Deus está olhando para você, Carlos, e acha de você? Filho amado, então escreva aí. Você está vendo como um exercício desse é tão importante? A gente é exigente demais conosco. Tem pessoas que acham coisas ruins do Carlito. Mas eu tenho um Deus, um Pai, que Ele não acordou hoje olhando para o Carlito, apontando os erros, defeitos, maus hábitos, codependências, vícios e pecados do Carlito. Ele tem, porque é como se fosse assim, ó. Aqui está o meu pecado, aqui está
a minha vida. Eu preciso colocar entre o meu pecado e a minha vida Jesus no meio, para que Ele olhe para mim, não à luz do meu pecado, mas à luz do que de fato eu sou. As suas formas de olhar são uma lente. Tire isso. Te veja como Deus te vê. Te veja como Deus te vê. E aí você vai ver que vale a pena ser aquilo que Ele quer que a gente seja. Não quer dizer que pelo fato de Deus não me ver com o meu vício, minha codependência, minhas falhas, que eu não preciso melhorar, que eu não preciso mudar. Mas há esperança para mudar. É isso que tem que ser o meu alvo e o meu modelo. Leia comigo Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, quais são as suas compensações a partir de agora? Onde você vai compensar o que tiver descompensado? Você foi planejado para dar certo. Você é o plano A de Deus. Nem todas as decisões foram positivas, mas creia, Deus quer transformar todas elas. Deus convida para partilharmos a Ele o nosso sentimento. Então, venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.